Você já teve a sensação de que as histórias atuais, de uns anos pra cá, seja nos filmes, seja nas séries, seja nos animes e mangás, elas parecem seguir uma espécie de fórmula de sucesso e que, de certa forma, isso já meio que encheu o saco? Porque a gente parece que tá assistindo as mesmas histórias todos os dias com personagens diferentes. São histórias que seguem um padrão do personagem que começa fraco e vai ficando cada vez mais forte. É um personagem com obstáculos a vencer, um personagem com um sonho e com uma determinação voraz para seguir esse sonho até o fim e com soluções ali que parecem um tanto milagrosas, não é verdade? E talvez isso explique porque o One Piece é tão diferente das outras histórias e, caso você ainda não tenha visto, por que seus amigos te recomendam tanto pra assistir? Mas aí você vai me perguntar, mas One Piece também segue essa forma, é um personagem que começou fraco e foi ficando forte, é um personagem que tem um sonho e ele segue esse sonho com muita determinação, é um personagem que tem obstáculos, que vai fazendo amigos ao longo da história, não é? Acontece que nas outras histórias, a fórmula é o centro da história e One Piece é apenas um detalhe. Se a gente olhar de maneira superficial, One Piece realmente segue esses padrões. Mas o problema é que a análise vai parar no superficial. Porque quando a gente começa a olhar o One Piece de forma mais profunda, esse padrão fica irrelevante. Você já deve ter tido aquele parente chato, aquele amigo, aquele seu colega de escola que tá o tempo todo recomendando pra você ver One Piece de maneira insistente. E quando você pergunta pra ele, cara, o que esse anime tem demais? Por que você quer tanto que eu veja? Já viu que ele não consegue explicar direito pra você? Qualquer outra história, quando você recomenda mais ou menos nesse padrão assim, mano, olha essa luta aqui, que insana. Aí você mostra um vídeo do TikTok, ou você mostra um edit num Reels do Instagram, mostrando, cara, olha, você precisa ver, olha que luta insana. Acontece que isso não é um diferencial em One Piece. Existem lutas em One Piece, lutas épicas, lutas insanas, muito loucas de se verem, mas em One Piece as lutas são apenas a cereja do bolo. E ninguém vai no bolo por causa da cereja, não é? O grande diferencial de One Piece está como o autor consegue desenvolver os personagens e criar uma espécie de conexão real entre espectador e história. Antes de qualquer confronto ou batalha acontecer no mundo de One Piece, o autor te convida para algo que poucas histórias têm coragem de fazer. Ele te convida para um mundo extremamente desenvolvido. A impressão que se tem é que, por mais que seja um mundo louco e extremamente fantasioso, tem uma gama de realidade tão grande, mas tão grande, que você se sente em estado de pertencimento com a história. A obra mergulha em temas nada genéricos, nada superficiais, pelo contrário, extremamente desconfortáveis. Guerras civis, conflitos geopolíticos, racismo, homofobia, desigualdade social, corrupção, questões de classe, relações internacionais e conflitos armados, e faz isso não pincelando, saca, para parecer que é uma história profunda, não, faz isso de forma extremamente bem desenvolvida, porque é justamente o que ele quer com essa história. Eiichiro Oda escolheu One Piece como um reflexo da vida real, fantasiando, exagerando certos pontos, mas para que você sinta uma espécie de conexão. Eiichiro Oda fez One Piece como um espelho do mundo real. Claro, com as fantasias, com os exageros, mas para que você sinta essa conexão, então você reflita sobre o seu lugar no mundo e possa fazer alguma coisa por isso. É muito comum que pessoas, quando terminam de ver uma saga de One Piece, sintam em si certo ideal revolucionário, sintam em si certa vontade de ir contra o sistema, por assim dizer. E o mais insano é que todas essas questões que eu citei, como racismo, desigualdade social, questões de conflito, guerras entre as nações, não é nem a camada ainda mais profunda de One Piece. Ainda estamos no meio do lago, porque a parte mais profunda dos conflitos, do racismo, das desigualdades, a parte mais profunda dessas coisas são as pessoas que sofrem essas coisas. E é sobre isso que é One Piece, sobre pessoas precisando de ajuda, pessoas em pleno estado de sofrimento, dificuldade, superação, famílias sem saber o que fazer, sem ter um vislumbre de esperança,
tendo finalmente alguém que possa lhes estender as mãos e tirar essas pessoas de um mar de sofrimento. E é por isso que ao final de cada arco, às vezes com lágrimas, às vezes em puro êxtase, o seu amigo pega o WhatsApp e fala: mano, você precisa ver One Piece. Cara, é muito louco One Piece, você precisa começar a ver. E você pergunta: por quê? Por que eu tenho que começar a ver? E ele gagueja, ele não sabe, aí ele não sabe se te mostra uma luta, se te explica uma saga, se te conta um spoiler, ele não sabe o que fazer, porque é muito difícil você falar de One Piece e resumir toda essa gama de acontecimentos e de profundidade. Aí ele fala: por favor, mano, só vê, é muito bom. Entende? E ele não consegue te explicar porque One Piece é mais do que uma obra épica, é mais do que uma história bem feita, é uma obra transcendental. E é por isso que o Instituto de Literatura de Harvard já colocou One Piece como a obra mais influente do século XXI. E uma das obras mais influentes da história da humanidade. Você pode ver pessoas na Indonésia, protestos com a bandeira de One Piece, pessoas no Nepal usando as bandeiras do chapéu de palha como forma de símbolo de revolução, de mudança, de atravessar o rio da história. Porque é disso que One Piece se trata. Aposto que o Eiichiro Oda, às vezes preocupado, vendo o tamanho da repercussão, mas às vezes também orgulhoso de ver que o seu objetivo está sendo cumprido. O One Piece é o legado dele, é a forma, é o seu manifesto para o mundo, é um manifesto para que as pessoas possam acordar, sair do seu estado de inércia e finalmente lutarem contra um mundo que os oprime. Por isso que One Piece ele fez a figura do governo mundial, porque não importa se é o governo dos Estados Unidos, o governo da União Europeia, os países, você percebe que parece que todos eles pensam parecidos numa forma de nos aprisionar, não é verdade? E é justamente nesses problemas que o One Piece fala assim: o mundo não tá perdido, você pode ser o ato da revolução, você pode ser o ato de mudança. Agora você consegue entender porque aquele seu amigo chato, aquele seu primo, aquele seu colega te fala tanto pra você assistir, é porque ele não quer ter esse sentimento sozinho, sabe? Quando você acorda, sabe? Quando você tá com sentimento de mudança, quando o Piece provoca isso em você, você quer que seu amigo esteja junto, tá ligado? Então você tá tendo a oportunidade agora de acompanhar, mesmo que o One Piece esteja quase no fim, de acompanhar uma obra que está em desenvolvimento, mas uma obra que ficará para sempre nas fileiras do tempo, na história. É uma obra semelhante em poder a Hamlet ou ao Senhor dos Anéis, e que será estudada provavelmente nos próximos 500 ou 1000 anos como uma das histórias mais importantes produzidas por um ser humano, produzidas pela literatura, produzidas na indústria do entretenimento, que com certeza vão muito além do entretenimento. Veja One Piece, você não vai se arrepender.